meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, ventilado, arejado, silencioso, para que você possa se concentrar na nossa aula. Sempre perto de você, você leve com você seu lápis, sua borracha, seu apontador, para que você não tenha que ficar disperso se levantando para poder ir buscar. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, seu livro, seu caderno. O caderno para você anotar algo que você considerar importante para a nossa aula. Hoje nós vamos falar gramática e vamos continuar falando sobre verbos. Só que hoje nós vamos falar sobre os verbos, as conjugações dos verbos auxiliares. Nós estudamos o que é verbo, os tempos verbais, os modos verbais, os tipos de verbos regulares e irregulares, e hoje nós vamos estudar sobre as conjugações dos verbos auxiliares, que auxiliam outros verbos. O verbo ter, que são os verbos auxiliares, é o verbo ter, ser, haver e estudar. Vocês vão pegar o livro de vocês, que eu sei que já estão com vocês, vão abrir na página 273. Os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebe esse nome. O que são verbos auxiliares? Já está dizendo, auxiliar, auxilia outros verbos, a conjugação de outros. Ele se une ao verbo principal na formação dos tempos compostos e nas locuções verbais. Os principais verbos auxiliares são o ser, o estar, o ter e o haver. Eles se unem com outros verbos, tem o verbo principal na frase e eles se unem, ele ajuda os outros verbos a complementar a frase. A formação dos tempos compostos com os verbos auxiliares são: na formação dos termos compostos, os verbos auxiliares mais utilizados é o ter e o haver. Geralmente, o verbo principal surge no particípio. Lembra que a tia falou que o verbo no particípio termina em ado, edo ou ido. Ado terminando com o verbo com as conjunções AR, edo com as conjunções ER e ido com as conjunções IR. Conjugação dos principais verbos auxiliares. Para a gente compreender melhor sobre os principais verbos auxiliares, a conjugação de cada um deles vem no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. O verbo ser é um verbo irregular que pode ser utilizado como verbo auxiliar e ainda como verbo de ligação. Então, preste bem atenção. O verbo ser, que a tia tinha falado, que o verbo ser é um verbo irregular, que ele modifica o que são verbos irregulares, são verbos que, quando vão ser conjugados, eles modificam o seu radical ou a sua flexão. No gerúndio, fica sendo, no particípio, no passado, fica sido. E o verbo em si, que é o infinitivo, que é o nome do verbo, o verbo ser. Como é que a gente conjuga esses verbos auxiliares no modo indicativo, tia? A tia vai ensinar para vocês agora. O verbo ser no indicativo, nos tempos verbais, no presente, no passado e futuro, se conjuga dessas formas. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Isso aqui é no modo indicativo. Como é que é conjugado os verbos auxiliares no modo indicativo e no tempo presente? A tia botou para vocês aqui, para vocês analisarem, como é que eles são conjugados no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. Como eles se modificam. Eu sei que o radical do verbo ser é o próprio ser, mas quando eu vou conjugar, ele já modifica. Eu sou. Olha que o radical, ele modificou. Tu és, ele é, modificou total. Eu vou mostrar para vocês agora no pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Olha como mudou. Em geral, modificou em geral esse verbo. Então, é por isso que eles são chamados de verbos irregulares. E por que eles são denominados verbos auxiliares? Porque eles auxiliam o verbo principal
numa frase, ele complementa uma frase. Quando eu digo assim, aquelas meninas são inteligentes. Aquelas meninas são inteligentes. O são, ele está auxiliando, ele está ligando uma frase e a outra. A tia botou para vocês também como é que eles são conjugados, como a tia tinha falado, nos tempos verbais que nós já estudamos. Nós estudamos os tempos verbais no presente, no passado, que o passado ele está subdividido em pretérito perfeito, em pretérito imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro ele está subdividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Então, quando vai se conjugar esses verbos nesses tempos verbais, eles modificam o seu radical e a sua flexão. A tia vai explicar agora a vocês o modo subjuntivo, como é que eles são conjugados. No modo subjuntivo, no presente, o modo subjuntivo ele é subdividido nos 3 tempos: presente, passado e futuro. Só que o passado ele é subdividido no pretérito imperfeito. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. Você sempre quando for conjugar o verbo no subjuntivo, no presente, você antes de conjugar, antes das pessoas verbais, você vai colocar o que? Quando você for conjugar no pretérito imperfeito, antes das pessoas verbais e dos verbos, você vai colocar se. E quando for no futuro, quando? Vocês prestem atenção que eu, estou indicando presente, que eu. Quando eu indico passar, se eu, é uma coisa que passou. E quando eu vou referir ao futuro, quando eu. Então, preste bem atenção, quando vocês forem conjugar os verbos auxiliares ou verbo regulares e irregulares no subjuntivo, antes das pessoas verbais, as pessoas verbais são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Antes de vocês forem conjugar e colocar as pessoas, vocês na frente deles no presente, você vai colocar o quê? No pretérito, que significa passado, você vai colocar se. E quando você estiver relacionado ao futuro, você vai colocar quando. No modo imperativo, como é que eu conjugo, tia, os verbos no modo imperativo? A tia vai mostrar agora para vocês. No modo imperativo, quando eu estou afirmando alguma coisa, eu transfiro o verbo. Primeiro eu coloco o verbo, depois eu coloco a pessoa verbal. Quando eu for conjugar no modo imperativo afirmativo ou no imperativo negativo, sempre eu coloco no afirmativo, eu coloco o verbo primeiro, depois que eu coloco a pessoa. Quando a gente vai conjugar os verbos no indicativo, o que é que eu coloco primeiro? Eu coloco primeiro a pessoa verbal para depois eu conjugar o verbo. Só que no imperativo, afirmativo e no negativo, você vai colocar primeiro o verbo, depois a pessoa. Se tu, seja ele, sejamos nós. Sede vós, sejam eles. Então, não tem o eu, não tem a primeira pessoa. Os verbos no modo imperativo, eles não são conjugados na primeira pessoa. Eles só são conjugados na segunda e na terceira pessoa do singular, na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eles nunca são conjugados na primeira pessoa do plural, do singular. Certo, gente? E no imperativo negativo, você já está falando negativo. Você primeiro coloca o não, depois o verbo, depois a pessoa. Tia, mas a primeira pessoa, eu coloco não. O modo imperativo, tanto faz afirmativo como negativo, a primeira pessoa não se conjuga. Quando você for conjugar esses verbos, primeiro, se for no afirmativo, você coloca o verbo primeiro, depois você coloca a pessoa. No imperativo negativo, você coloca o não para definir que você está negando.
depois o verbo, depois a pessoa. O modo infinitivo, como é que eu conjugo o modo infinitivo, tia? A tia vai explicar também para vocês. No modo infinitivo pessoal, você sempre vai colocar o por. Por primeiro, depois o verbo, depois a pessoa verbal, certo? Você, quando você for conjugar o infinitivo, os verbos no infinitivo, no pessoal, você vai colocar o por, depois o verbo, depois a pessoa. Por ser eu, por seres tu, por ser ele, por sermos nós, por serdes vós e por serem eles. Novamente explicando, quando você for conjugar o verbo no infinitivo, você primeiro acrescenta o por, que é uma preposição, depois você coloca o verbo ser, para depois ser a pessoa verbal. Os verbos estar é um verbo irregular, que pode ser utilizado como auxiliar e ainda como verbo de ligação. O verbo estar, ele liga uma frase à outra, ele liga um verbo e a outra. O verbo estar no gerúndio fica estando. O verbo estar no passado fica estado. O no infinitivo fica estar. O verbo ter também é um verbo irregular. Ele é utilizado como um auxiliar. Ele auxilia também. O verbo estar, ele liga uma frase à outra. O verbo ter, ele é um verbo auxiliar, ele auxilia outro verbo. O verbo ter no infinitivo, no gerúndio é tendo, no passado, tido, e no infinitivo, ter. O verbo haver é um verbo irregular, utilizado como auxiliar. Quando ele se apresenta como um verbo impessoal, sem sujeito e com significado de existir, ele deve ser conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, tia Daniela? É ele ou ela no singular, certo, gente? Gerúndio, havendo, particípio, havido, infinitivo, haver. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso canal, vá lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Essa aula também está na nossa plataforma digital, no livro de vocês, nas páginas que a tia disse. Também tem esse conteúdo, vocês podem dar uma olhadinha, tirar dúvidas assistindo a nossa aula no canal. Repita quantas vezes vocês quiserem, tá, meus amores? Um grande beijo, se cuide, tchau, tchau e até a próxima aula.